Bom, vamos ver velocidade angular e a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Bom, olha, eu tenho um móvel aqui, né, que está com uma velocidade linear qualquer e ele vai percorrer esse arco de circunferência aqui. Nós já vimos, né, que o espaço percorrido pelo móvel na trajetória circular é a medida do ângulo, tá certo? Então, nós temos aqui, olha, a velocidade angular vai ser dada pelo ângulo varrido dividido pelo intervalo de tempo, certo? Esse ângulo varrido, ele é medido na circunferência, tá certo? Olha, gente, vocês vão associando aí, vai olhando a primeira aula, depois vê a segunda, né, de movimento circular, para ir comparando direitinho. Então, olha, a velocidade angular é o ângulo varrido no intervalo de tempo. A unidade de velocidade angular é o radianos por segundo. Não pode esquecer, radianos por segundo. Não vai ser graus por segundo. No sistema internacional é o radianos por segundo. Tá certo? Então vamos prestar bem atenção nisso aí. E olha, dá uma olhadinha aqui para vocês verem, ó, aproveitando que está aqui. A velocidade não é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Olha a relação da velocidade média aqui. O espaço dividido pelo tempo. Aqui é o ângulo varrido, que ele é medido na circunferência, certo? Dividido pelo tempo. Aí nós temos o seguinte, ó. Para uma volta completa, gente, eu tenho o ângulo varrido, ele corresponde a 360 graus, que representa 2π radianos. Então, eu vou ter aqui o seguinte, olha, prestem atenção nisso aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olha, para uma volta completa, qual é o ângulo varrido? 360 graus. Quanto que ele representa em radianos? 2π radianos. Então, olha a relação da velocidade angular. A velocidade angular, representada pela letra ômega, é dada por 2π sobre o período. Período não é o inverso da frequência? Então, eu posso escrever que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Gente, guarda isso aí direitinho, bonitinho, porque é muito cobrado isso aí. Olha, eu vou mudar aqui um pouquinho. Minha posição aqui não tá boa. Olha, ó. Tá aqui para vocês verem essa relação. Tá no PET aí, né? Tá bem resumidinho, mas eu tô passando aqui e explicando para vocês. Dá uma olhada no PET, tá na página... isso aí tá na página 114, tá certo? Página 114. Então, tá aqui, olha. O que é a velocidade angular? 2π sobre o período, para uma volta completa. Se o período é o inverso da frequência, então a velocidade angular pode ser escrita como 2π vezes f. Bom, vamos fazer aqui uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. No caso, para uma volta completa, né? Aí eu tenho aqui, gente, olha, a velocidade linear é o espaço dividido pelo tempo. Velocidade média. Para uma volta completa, qual que é o espaço percorrido? É todo o comprimento da circunferência. É o comprimento da circunferência. A matemática aí. Qual é o comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência é 2πr, tá certo? Esse é o comprimento da circunferência. Então, o espaço percorrido é igual ao comprimento da circunferência. Substituindo aqui nessa relação com o espaço percorrido, que é igual ao comprimento da circunferência, eu tenho aqui, olha, 2π vezes o raio dividido pelo período. Como 2π vezes o raio é a velocidade angular, então eu tenho o quê? Que a velocidade linear
é igual à velocidade angular vezes o raio. Ó, você compare aqui para vocês verem. 2π sobre o período, ó, é a velocidade angular. A gente viu aqui, ó. Tá certo? Então, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Certinho, pessoal? Velocidade linear, velocidade angular vezes o raio. Posso substituir aqui, olha, por esse valor, né? O que é a velocidade angular? 2π vezes a frequência vezes o raio. Tá certo? Posso substituir. Velocidade linear é a velocidade angular. 2π vezes sobre o período vezes o raio. Então, olha, dá uma olhada nisso aí, tira um print aí e quando tiver dúvida, volta à aula. Vocês têm esse artifício aí de voltar, né? Vamos prestar atenção nisso aí, porque é importante, ok? Agora nós vamos para a transmissão dos movimentos, tá? Então vamos agora para a transmissão de movimento. Gente, isso aqui é fácil, mas tem que prestar bem atenção nessa questão aqui, ó. Olha, quando eu tenho duas rodas ligadas por uma correia ou por uma corrente, caso de uma bicicleta, tá? A catraca e o pedal, tá certo? Qual a relação que nós temos aqui? Olha, aqui é o seguinte, tem aqui a velocidade linear do eixo da catraca e aqui a velocidade do pedal, tá certo? Chamei aqui de A, aqui de B. Ambos movimentam no sentido, no mesmo sentido, aí, ó, no sentido horário, no caso, né? Esse raio aqui é menor do que esse aqui, ó. Você pensou se o raio da bicicleta, da catraca e a do pedal fosse a mesma coisa? O que você acha? Você acha que o rendimento seria o mesmo? Não, preste atenção. Olha, aqui o raio é maior, aqui o raio é menor. E a gente vai ver que nesta relação, a velocidade linear da correia, gente, é a mesma. Né? Porque ela em todos os pontos da correia, se pegar aqui um ponto aqui da correia, a velocidade desse ponto aí é a mesma. Então, a relação que nós temos que é importante é isso aqui, ó, que a velocidade linear, né, é a mesma. Agora, a velocidade angular vai depender do raio de cada uma. Tá certo? Aqui, por exemplo, um raio menor que um raio maior. Se esse raio aqui for 5 vezes maior do que esse aqui, tá certo? Enquanto esse aqui dá uma volta, esse aqui vai dar quantas voltas? 5 voltas, tá certo? Se o raio aqui, onde está o pedal, for 10 vezes maior do que o raio da catraca, enquanto você dá uma pedalada, quantas voltas a catraca vai dar? 10 voltas. Isso é importante. Então, olha, o que nós temos aqui? Que a velocidade linear, ela é a mesma. Se ela é a mesma, a velocidade linear é dada pela velocidade angular vezes o raio. Então, eu posso substituir ali, ó, a velocidade linear de A, né, é igual a velocidade angular de A vezes o raio de A, tá certo? Substituir ali. Velocidade angular de B, né? A velocidade linear de B é a velocidade angular de B vezes RB. Substituindo, e olha, tem aquela relação. O que é a velocidade angular? 2π vezes a frequência. Olha na explicação anterior. 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência de A vezes RA é igual a 2π vezes a frequência de B vezes RB.
Eu posso cancelar o 2π aqui. O que sobrou? Que FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Importante isso aí, tá? Então, ó, quando elas estão ligadas por correia, o que eu tenho que guardar? Que a velocidade linear, né, dos pontos da correia é igual em todos os pontos. Ó, velocidade de A igual a velocidade de B, tá certo? Já a velocidade angular não é a mesma. Agora, quando eu tenho duas rodas em contato, olha, duas rodas em contato é aquelas engrenagens, né? Aquelas engrenagens que vai encaixando ali, né? Olha, gente, a velocidade linear da engrenagem, elas têm que ser a mesma. Daí a condição, ó, velocidade linear é a mesma. Porque se uma tiver uma velocidade linear maior que a outra, elas vão encavalar, não vai funcionar a engrenagem, tá certo? Enquanto uma roda no sentido horário, a outra roda em sentido anti-horário. Importante. Aqui está a A e aqui está a B. Enquanto uma roda no sentido horário, a outra roda em sentido anti-horário. Então, olha, se a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, vale essa relação que nós fizemos aqui, olha. FA, RA é igual a FB, RB. Vamos prestar atenção nisso aí para resolver as atividades. Duas rodas ligadas por eixo agora, ó. Gente, agora elas estão no mesmo eixo, tá certo? Elas têm que rodar todas no mesmo sentido. Aqui, ó, tá indicando aí, ó. Elas rodam no mesmo sentido. O que nós podemos dizer aqui? Que a velocidade angular é a mesma, certo? Aqui a velocidade angular é a mesma. Agora, olha, se eu pego, vamos tomar como exemplo aqui a hélice de um ventilador, tá certo? Olha aqui, uma hélice do ventilador. Tá aqui esse ponto de raio R e esse ponto aqui de RA e esse ponto aqui de RB, tá certo? A velocidade angular sendo a mesma desses pontos aí, preste atenção. Para que eles tenham a mesma velocidade angular, né? A velocidade linear de A, do ponto A aqui, vai ser maior do que a velocidade desse ponto aqui, ó, desse ponto B, tá certo? A velocidade de A naquele ponto ali, ela é maior do que do ponto B. Por quê? Porque o raio de A é maior do que o raio de B, tá certo? Entenderam isso aí? Então, quando elas estão ligadas pelo mesmo eixo, o que nós temos em comum? Que a velocidade angular é a mesma, certo? O ângulo de varredura ele vai ser o mesmo. Mas a velocidade linear de A é diferente da velocidade linear de B, tá certo? Porque vai depender do raio de cada um, certinho? Olha, dá um print aí, gente. E prestar atenção, fazer as atividades direitinho. Estou aguardando a participação de vocês. Amanhã eu entro com a correção das atividades, ok? Um abraço, fiquem com Deus.